Olá, futuro universitário, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma resolução comentada do PAS, etapa 2. Programa de avaliação seriada PAS, subprograma 2018, etapa 2, prova ano 2019. Item 70. A imagem mostra uma situação de reflexão interna total, porque a água é mais refringente que o ar. Reflexão interna total. A situação mostrada na figura não é de reflexão total ou interna, e simplesmente uma reflexão. O espelho d'água aqui está se comportando como um espelho plano. As condições para que ocorra reflexão total, se tivesse ocorrendo reflexão total, as condições é que a luz tem que se propagar no meio mais refringente. E aqui a luz está se propagando no meio menos refringente, aqui é o ar. E o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. Essas são as condições para que ocorra reflexão total. Como não é reflexão total e que a água é mais refringente que o ar, a água, o índice de refração da água é maior do que o índice de refração do ar. Porém, a situação não é uma situação de reflexão interna ou total. Daí o nosso item 70 estar errado. Considere a situação em que uma lente convergente ideal de distância focal 5 cm. Se a lente é convergente, essa distância focal é positiva de acordo com a convenção de sinais. Então, tenha sido empregada em uma câmera analógica simples como objetiva. Para focar os raios de luz de um objeto sobre um filme perpendicular ao eixo óptico da lente, conforme o modelo representado a seguir. A câmera permite o movimento da lente ao longo do eixo óptico. Então aqui nós temos a lente, aqui é o filme, onde a imagem é projetada, e essa lente aqui pode se deslocar, variando a distância entre o objeto e a lente e a distância entre a imagem e a lente. Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue os itens 73 e 74 e faça o que se pede no item 75, que é do tipo B. Item 73. Na situação em tela, a dioptria da lente é de 20 metros a menos 1. Convergência, divergência, vergência, potência, dioptria, grau. Palavras diferentes que significam a mesma coisa. Vamos usar aqui o nome de vergência. Então, a vergência de uma lente é o inverso da distância focal. E para que a vergência saia em metro a menos 1, é necessário que a distância focal esteja em metros. A distância focal em centímetros, 5 centímetros, passando para metro, 0,05 metros. 1 dividido por 0,05 dá 20 a menos 1. Metro a menos 1, nós damos o nome de dioptria, vulgarmente conhecida como grau. Portanto, o nosso item 73 está correto. Item 74. Para que a imagem de um objeto maior que o filme seja real e inteiramente representada no filme, a distância do objeto à lente, no eixo óptico, deve ser inferior a 5 cm. Então, observe o nosso simulador. A imagem que vai se formar aqui no filme é uma imagem projetada e só se projeta imagem real. A lente convergente só fornece imagem real quando o objeto estiver numa distância maior que a distância focal. Portanto, como essa lente tem uma distância focal de 5 centímetros, para que a imagem seja real, a posição do objeto tem que ser maior que 5 centímetros. O item diz que deve ser inferior a 5 centímetros. Portanto, o item 74 está errado. Item 75. Calcule em centímetros o módulo da distância em que um objeto se encontra em relação à lente, se a imagem é formada quando o filme se encontra a 4 centímetros da lente. Esse 4 centímetros é a posição da imagem, é o pelinha. E como a imagem formada é uma imagem projetada e imagem projetada é real, esse 4 centímetros vai ser positivo. Após efetuar o cálculo solicitado, despreze para a marcação na folha de resposta a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Então, nós temos aqui a famosa equação de Gauss.
1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. 1 sobre f é igual a 1 sobre p é igual a 1 sobre f menos 1 sobre p'. Vamos isolar o p. Tirando o mínimo, p vai ficar p'f sobre p' menos f, onde p é a posição do objeto. Substituindo, p' é 4, positivo porque é a imagem real. Distância focal é 5, positiva porque a lente é convergente. Então, 4 vezes 5 dividido por 4 menos 5 resulta em 20 centímetros positivo. Negativo. Contra 4 menos 5 é 1. P negativo significa que o objeto é virtual, que não é o caso. Daí, a nossa questão está furada, porque o objeto é real. Então, dados inconsistentes. Portanto, item 75 anulado. A foto apresentada mostra uma certa polêmica do filme Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola, em que o ataque dos helicópteros norte-americanos a uma vila do Camboja acontece ao som da música A Cavalgada das Valquírias. A obra musical integra a segunda ópera, As Valquírias, da trilogia O Anel dos Nibelungos, de Richard Wagner. Considerando a foto e as informações apresentadas, julgue os itens 88 e 89 e assinale a opção correta no item 90, que é do tipo C. Item 90. Se o helicóptero voa a velocidade de 90 km por hora, se a cada minuto as pás do helicóptero giram de um ângulo igual a 600 π radianos, então a cada rotação completa das pás, o helicóptero se desloca menos de 2 metros, mais de 2 e menos de 4, mais de 4 e menos de 6 ou mais de 6. Portanto, nós temos que a velocidade angular das hélices, das pás, é Δθ sobre ΔT. Δθ é o deslocamento angular, ΔT é o tempo gasto. Sabemos que desloca um ângulo igual a 600 π radianos, foi dado, num tempo de 1 minuto, 1 minuto 60 segundos. Daí a velocidade angular das pás é de 10 π radianos por segundo. Achado a velocidade angular, sabemos que essa velocidade angular é 2π sobre período. Para lembrar essa fórmula, pensa no movimento circular uniforme numa volta completa. Uma volta completa, o Δθ é 2π radianos ou 360 graus, mas a gente trabalha com radianos. E o tempo é igual ao período, tempo gasto para dar uma volta completa. Daqui nós temos que o período, uma volta completa, né? Se dar uma volta completa, é 2π dividido pela velocidade angular, que é 10π, resulta em 0,2 segundos. Achamos o período para uma volta completa, uma rotação das pás. ΔS é V vezes ΔT, que o helicóptero está em movimento uniforme. ΔS é a distância que nós queremos. A velocidade é 90 km por hora, passando para metros por segundo, basta dividir por 3,6. E o tempo é de 0,2 segundos, que é o tempo para uma rotação completa. Fazendo essas contas, acharemos 5 metros. 5 metros, portanto, a alternativa correta é C, mais de 4 e menos de 6. A seguir, é descrita uma situação utilizada para o teste de operação de um helicóptero. Uma sirene, identificada pela letra B, produz um som de 435 Hz. As lâminas das hélices indicadas por A também produzem som, mas em 415 Hz. Para avaliar a efetividade da sirene, um soldado é posicionado no ponto C, olha o soldado, que se encontra a 24 metros da fonte A e a 30 metros da fonte B. A partir das informações precedentes e considerando a velocidade do som como 340 metros por segundo, julgue os itens 91 e 92 e assinale a opção correta no item 93, que é do tipo C. Item 91. O batimento entre as vibrações produzidas pelas fontes A e B tem período de 0,05 segundo. Fenômeno batimento. O que vem a ser o batimento? Observe essa onda. Essa onda aqui é Y seno de 11x. Essa outra onda é Y seno de 10x. Se você olhar para as duas, aparentemente você não vê nenhuma diferença. Porém, um é seno de 11x e seno de 10x. São ondas de frequências bem próximas. Quando nós somamos essas duas ondas,
nós obtemos essa terceira onda, uma onda de amplitude variável. A este fenômeno nós damos o nome de batimento. Batimento é a sobreposição de ondas de frequências próximas, resultando numa onda onde a amplitude varia de um valor máximo até zero, depois vai aumentando, chega no máximo e volta a ser zero. Esta terceira onda, que é a soma das duas, tem uma frequência. Essa frequência nós damos o nome de frequência dos batimentos, que é a diferença entre as frequências das duas ondas somadas, FA menos FB em módulo. Como uma onda tem frequência de 415 e a outra 435, a frequência dos batimentos vão ser de 20 Hz. Sabemos que período é o inverso da frequência, então o período dos batimentos vai ser o inverso da frequência, 1 dividido por 20. E 1 dividido por 20 é igual a 0,05 segundos. Daí o nosso item estar correto. Item 92. Se as fontes A e B, consideradas pontuais, produzem uma mesma intensidade sonora no ponto C, então a energia sonora dissipada pela fonte B é 5/4 da energia da fonte A. Sabemos então que a intensidade da onda emitida lá no ponto A é igual à intensidade da onda emitida no ponto B aqui no ponto C. As duas ondas têm a mesma intensidade. A intensidade de uma onda é a potência da onda dividido pela área, onde essa área aqui é a área da frente de onda. E no caso de uma onda sonora, a frente de onda é esférica, é a área de uma esfera. Então, PA sobre AA é igual a PB sobre AB. A área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Então, vai ser 4πRA ao quadrado e aqui 4πRB ao quadrado. Podemos cortar 4π com 4π. Daqui nós temos que a potência da onda B vai ser igual à potência da onda A, que multiplica a razão de RB sobre RA elevado ao quadrado. RB dividido por RA é 30 dividido por 24. Simplificando e elevando ao quadrado, resulta em 25 sobre 16. Portanto, o nosso item está errado. O nosso item diz que é 5/4. E a resposta é 25 sobre 16. Perceba que é esse valor aqui elevado ao quadrado. Por quê? Porque a potência é inversamente proporcional com o quadrado da distância. Item 92, errado. Caso o helicóptero se aproxime do soldado parado no ponto C, o soldado ouvirá um som. Nós temos aqui um caso de efeito Doppler. Efeito Doppler é quando existe um movimento relativo entre a fonte e o ouvinte. No caso, é um movimento de aproximação. Quando há aproximação, o ouvinte percebe uma onda cujo comprimento de onda é menor do que o emitido pela fonte. Se o comprimento de onda é menor, a frequência com que ele recebe essas ondas vai ser maior. E se ele recebe uma frequência maior, aparentemente para ele vai ter um som mais agudo. Portanto, alternativa correta, alternativa C. Vários helicópteros empregam motores que podem ser aproximados por um ciclo termodinâmico de Brayton. O ciclo de Brayton ideal, representado no diagrama pressão versus volume V, a seguir, apresenta 4 transformações. De 1 a 2, uma compressão isentrópica. De 2 a 3, uma entrada de calor isobárica. De 3 a 4, uma expansão isentrópica. De 4 a 1, uma saída de calor isobárica. Então, nós temos o ciclo aqui de Brayton. Isobárico, isentrópico, isobárico e isentrópico. Tendo como referência as informações precedentes e considerando um motor que opere no ciclo de Brayton entre uma fonte fria de 300 Kelvin e uma fonte quente de 1000 Kelvin, em condições ideais, julgue os itens 94 a 96 e assinale a opção correta no item 97, que é do tipo C. Item 94. A eficiência do ciclo do motor, a eficiência do motor é superior a 70%. Certo ou errado? Sabemos da teoria que nenhuma máquina térmica é mais eficiente que a máquina de Carnot. Então vamos imaginar que fosse o ciclo de Carnot, supondo que o ciclo seja de Carnot. O rendimento de uma máquina Carnot seria 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente em Kelvin. A fonte fria é
300 Kelvin foi dado. E a fonte quente, 1000 Kelvin. Daqui nós temos um rendimento de 70%. Se a máquina Carnot tem um rendimento de 70% e nenhuma máquina tem um rendimento maior que a de Carnot, logo o Brayton também não vai ser maior que 70%, tem que ser menor. Daí o nosso item está errado. Por curiosidade, você sabia que no ciclo Brayton o rendimento é 1 menos T1 sobre T2, que é igual a 1 menos T4 sobre T3? Uma das maneiras de calcular o rendimento do ciclo Brayton. Demonstra-se isso. Curiosidade. Item 95. Na transformação de 1 a 2 não há troca de calor. De 1 para 2 é isentrópica, entropia constante. Sabemos que a variação da entropia é igual à variação da quantidade de calor dividido pela temperatura. Se é isentrópica, o ΔS é zero. Variação da entropia é zero. Se a variação da entropia é zero, que ΔQ é zero. Se ΔQ é zero, não há troca de calor com o meio. Portanto, este item está correto. Item 96. Considerando-se ideal o gás do motor, o trabalho produzido na transformação de 2 a 3 deverá ser maior que 700 vezes N vezes Cp, em que N é o número de mols, não é moles, é mols do gás, e Cp o calor específico à pressão constante. Bom, então nós temos aqui o ciclo Brayton, né? Diagrama pressão versus volume. Vamos construir o diagrama temperatura versus entropia. De 1 para 2 é isentrópico, então entropia constante. A temperatura em 1 é 300 Kelvin. Temperatura em 2 nós não sabemos quanto vale. De 2 para 3 é isobárico. Se é isobárico, pressão constante, no diagrama temperatura versus entropia é uma curva, de 2 para 3. Em 3 a temperatura é da fonte quente, é 1000 Kelvin. De 3 para 4 é isoentrópico, então é entropia constante, ó, com a temperatura diminuindo. A temperatura em 4 nós não sabemos. Não sabemos a temperatura em 2 e não sabemos a temperatura em 4. Pode acontecer da temperatura em 2 ser igual à temperatura em 4. Não necessariamente. Então aqui está o diagrama temperatura versus entropia. Daqui sabemos, aplicando a primeira lei da termodinâmica, trabalho igual a calor mais variação da energia interna. Vamos aplicar de 2 para 3. Trabalho de 2 para 3 é igual ao calor de 2 para 3 mais a variação da energia interna de 2 para 3. De 2 para 3 a pressão é constante. Calor, a pressão constante é dado por NCP, calor específico a pressão constante, vezes a variação de temperatura, que é T3 menos T2, menos a variação da energia interna, quando eu vou de 2 para 3. Daqui nós temos, então, que a variação da energia interna de 2 para 3 vai ser igual a NCP T3 menos T2 menos o trabalho. Se a variação da energia interna de 2 para 3, olha só, ela é positiva, porque está tendo um aquecimento. Se isso é positivo, essa parcela NCP T3 menos T2 tem que ser maior que o trabalho. Mas observe, T3 menos T2, a temperatura em 3 menos 2, ela não é 700. Tem que ser menor que 700. Se esse valor aqui é menor que 700, conclui-se que o trabalho de 2 para 3 também tem que ser menor que 700. N vezes Cp. Daí o nosso item estar errado, que diz que é maior. Item 96, errado. Item 97. Considere a figura a seguir, em que A1 representa a área interna ao ciclo e A2 a área total abaixo do gráfico. Então, A1 é essa área interna e A2 é essa área aqui, ó, em escuro. Com base na figura, assinale a opção que apresenta a eficiência do ciclo Brayton em termos das referidas áreas. Sabemos que o trabalho líquido realizado no ciclo é igual à área interna, que é igual a 1. Analisando o ciclo de 2 para 3 até 4, no caminho 2, 3, 4, a quantidade de calor na transformação 2, 3, 4 é igual ao trabalho no caminho 2, 3, 4, mais a variação da energia interna. A quantidade de calor é a quantidade de calor da fonte quente.
Observe que aqui é isoentrópica, não troca calor. É adiabática, então é a quantidade de calor recebida aqui, ó. É o calor retirado da fonte quente, como diz o próprio enunciado. Essa quantidade vai ser igual ao trabalho de 2 para 4. De 2 até 3 e de 3 até 4, que é a soma da área A1 mais a área 2. Num gráfico pressão versus volume, a área abaixo do gráfico nos dá o trabalho. E a variação da energia interna é a energia interna em 4 menos a energia interna em 2. Sabemos que numa máquina térmica, ela retira calor da fonte quente, parte desse calor realiza trabalho e o restante rejeita para o meio, para a fonte fria, calor cedido. O rendimento é dado pelo trabalho realizado dividido pelo calor retirado da fonte quente. O trabalho realizado, a área interna do ciclo, é A1. E o calor retirado da fonte quente é o A1 mais A2, mais energia interna em 4 menos energia interna em 2. Portanto, nós não temos nenhuma alternativa. Logo, esse item está anulado. Porém, a banca examinadora deu como alternativa correta C. Para que a alternativa correta seja C, é necessário que a temperatura em 2 seja igual à temperatura em 4, coisa que nós vimos anteriormente, poderá até ser, mas não necessariamente. Porque se a temperatura em 2 for igual à temperatura em 4, a energia interna em 2 vai ser igual à energia interna em 4. Logo, esse termo aqui vai se anular, sobrando A1 sobre A1 mais A2, que é a alternativa C. Então, para que a alternativa correta seja C, como é o gabarito da banca examinadora, tem que se fazer essa suposição. Daí, eu anularia este item. Chegamos ao final de mais uma resolução do PAS segunda etapa. Espero que tenha gostado. Se não gostou, dá um dislike. Se gostou, dá um like. Deixa um comentário que nós podemos melhorar. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Até a próxima.